Olá, agradecemos a sua visita. Estamos batalhando para chegar aos 2.000 inscritos. Por favor, nos ajude, inscreva-se, para não perder histórias reais, lendas urbanas, crimes e curiosidades. Aconteceu virou manchete. Analfabeto funcional. O invisível que carrega o Brasil. Ele acorda cedo, talvez antes do sol. Toma café preto e segue seu caminho. Vai para o trabalho, enfrenta ônibus lotado, executa tarefas repetitivas. Pega ferramentas, limpa espaços, descarrega mercadorias, cuida de alguém, atende num balcão, prepara comida. No fim do dia, volta para casa cansado. Dorme e repete tudo de novo. O analfabeto funcional está em toda parte, mas quase nunca é notado. Vive à margem da leitura, mas no centro da realidade. É o brasileiro que foi à escola, aprendeu a juntar letras, até a escrever frases simples, mas não compreende plenamente o que lê. Diante de um texto mais elaborado, uma notícia, um aviso técnico, um contrato ou mesmo uma instrução de segurança, sente-se perdido. As palavras estão ali, mas o sentido escapa. A interpretação não vem. O raciocínio trava. E não é por preguiça, burrice ou falta de vontade. É por falta de base, de oportunidade, de um ensino que faça sentido. O analfabetismo funcional não é culpa de quem o carrega. É sintoma de um sistema que falhou, que prometeu educação e entregou apenas presença na sala de aula, que deu certificados, mas não garantiu conhecimento. Sabe ler, mas não entende. O analfabeto funcional consegue ler placas, reconhecer nomes, preencher formulários simples. Mas não entende o conteúdo de um texto informativo. Não consegue interpretar uma manchete de jornal. Se vê diante de um aviso no metrô, uma bula de remédio, um comunicado oficial, e não entende o que deve ser feito. Lê, mas não compreende. E isso o exclui de quase tudo. Estamos falando de uma multidão. No Brasil, mais de 50% da população adulta tem algum nível de analfabetismo funcional, segundo o INAF, Indicador de Alfabetismo Funcional. São pessoas que, apesar de terem frequentado a escola por anos, não dominam plenamente a leitura, a escrita e o raciocínio lógico. O que faz da vida, afinal? Faz tudo o que está ao seu alcance. Trabalha duro. Sustenta famílias. Vota, sonha, sofre, resiste. É o pedreiro que levanta casas, a cozinheira que alimenta centenas por dia, o auxiliar de serviços que mantém limpos hospitais e escritórios, o vendedor ambulante que sustenta os filhos com esforço diário. É o agricultor, o ajudante, o gari, o segurança, o frentista. São brasileiros comuns que vivem de forma honesta e produtiva. Fazem muito mais do que muitos imaginam, mesmo sem entender plenamente um texto. Inventam estratégias para sobreviver no mundo da escrita. Decoram símbolos, repetem frases, pedem ajuda a filhos ou amigos. Fingem que entenderam para não passar vergonha. E, muitas vezes, convivem com o medo de serem desmascarados. Sentem-se menores. Acreditam que são burros, quando na verdade foram vítimas de um modelo educacional que não lhes deu as ferramentas certas. A vergonha que silencia. O analfabeto funcional raramente fala sobre sua dificuldade. Sente vergonha. Evita situações em que precise ler em público. Não quer se expor. Muitos pais não conseguem ajudar os filhos com a lição de casa, e isso os entristece profundamente. Outros assinam documentos sem saber o que dizem. São mais vulneráveis a golpes, fraudes e à própria exclusão digital, que exige leitura o tempo todo. Com a chegada da internet, a exclusão se agravou. Aplicativos, sites de bancos, portais do governo, tudo exige interpretação.
O analfabeto funcional depende de outros para acessar seus próprios direitos. Não consegue marcar uma consulta online, nem acompanhar o boletim escolar do filho. A tecnologia, em vez de libertar, aprisiona ainda mais quem não lê bem. Sobrevivência e dignidade. Mesmo assim, esse brasileiro resiste. Faz o que pode com o que tem. Aprende na prática, observa, decora, improvisa. Em muitos casos, é mais esperto do que se imagina. Tem inteligência, tem talento, tem vivência. Falta apenas o domínio da linguagem. E isso é grave, sim, mas não é motivo para zombaria ou desprezo. É motivo para políticas públicas sérias, educação de jovens e adultos de qualidade, acolhimento em vez de julgamento. Porque o analfabeto funcional faz, sim, muita coisa da vida. Faz o Brasil girar. Carrega o país nas costas, muitas vezes, em silêncio. E o mínimo que merece é respeito. A esperança que resiste. Há muitos que, mesmo adultos, procuram aprender. Vão a cursos noturnos, enfrentam o cansaço, tentam de novo. E quando conseguem ler um texto com compreensão pela primeira vez, algo se transforma. É como se o mundo se abrisse. Como se finalmente tivessem a chave da própria história. Por isso, mais do que rotular, é preciso escutar. Mais do que rir, é preciso entender. O analfabeto funcional não é preguiçoso, nem incapaz. É alguém que foi deixado para trás. Mas ainda caminha. Ainda sonha. Ainda quer aprender. E isso, por si só, já é fazer muito da vida.